Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e quero mostrar para você a física envolvida no desfile da Escola de Samba Mocidade, agora no ano de 2018. Nesse carnaval, ela mostrou um dançarino segurando uma espada. Esta espada, quando era apontada para alguma dessas torres, sofria da ponta das torres uma descarga elétrica que produzia um relâmpago com efeito visual alucinante, muito bonito para quem viu esse desfile. Agora, tem física envolvida aí. Para explicar como acontece tudo isso, nós vamos falar da bobina de Tesla superficialmente e da gaiola de Faraday, que é onde nós vamos focar a atenção desse vídeo. Convido você a nos acompanhar. Para começar a nossa história, eu vou trazer para você um experimento. Um experimento chamado eletroscópio de folhas, que vai trazer para a gente uma ideia do que a eletricidade pode causar nas coisas e também de uma forma de proteger algum objeto de uma descarga elétrica. Me acompanhe. Para ilustrar o que aconteceu na escola de samba, eu vou utilizar aqui um eletroscópio de folhas. Este eletroscópio de folhas é feito de um material, uma esfera condutora que fica aqui no topo, um fio condutor e aqui embaixo duas finas lâminas de um material também condutor de eletricidade. Aqui eu estou usando o alumínio e o fio é de cobre. Então alumínio e cobre são excelentes condutores de eletricidade. O que mais que eu vou fazer nesse experimento? Eu vou utilizar um copo de metal furado, né? Não tem problema ele ser furado, é até bom porque a gente consegue contemplar, ver o experimento. Isso daqui é TNT e nós vamos fazer uso também de um tubo de PVC. Nós vamos eletrizar este tubo de PVC por atrito e vamos aproximar do eletroscópio de folhas. Veja o que acontece. Observe que as folhas que estão lá embaixo se afastam quando eu aproximo o tubo de PVC eletrizado. Quando a gente eletriza o tubo, este tubo eletrizado vai ficar carregado negativamente. Os elétrons deste tubo vão repelir os elétrons aqui de cima, que vão se dirigir lá para baixo e com isso provocar o afastamento também das duas folhinhas que estão lá embaixo, numa indução, numa polarização. Quando nós aproximamos o bastão eletrizado, ele está eletrizado negativamente depois do atrito. Os elétrons do bastão vão repelir os elétrons dessa bolinha. E com isso, esses elétrons vão descer para as folhas. Os elétrons lá nas folhas acumulados vão se repelir e as folhas, por isso, se abrem por conta dessa repulsão. Agora vamos ver o que acontece se eu colocar esta gaiolinha aqui de metal envolvendo a nosso objeto antes de fazer a experiência. Note, eu não vou encostar, eles não encostam, ó. O copo é maior do que a altura dele, então na hora que eu coloco o copinho aqui, não vai haver contato. Então, mesmo com a proximidade, ele vai proteger o conjunto de sofrer a ação da eletricidade. Veja então que, protegido por essa gaiola, nada aconteceu com as folhas lá embaixo quando nós aproximamos o tubo eletrizado. Vamos voltar para a lousa? O que aconteceu quando a gente fez esse nosso experimento? Vamos colocar aqui. Quando nós aproximamos o bastão eletrizado negativamente do nosso eletroscópio, ele polariza o eletroscópio. Como assim? Ele repele os elétrons, né? Negativo repele os negativos, elétrons esses que livres vão para as lâminas. As lâminas cheias de elétron vão se repelir, as duas lâminas vão ter cargas de mesmo sinal e se repelem. É por isso que elas se afastam. O que acontece? O ar nessas condições aqui se comporta como um isolante.
Este isolante não permite a troca de cargas elétricas entre a barra e a esfera de alumínio que nós utilizamos. Mas o que é que vai acontecer quando nós colocarmos a gaiola de Faraday? Na hora que nós envolvemos o objeto com uma gaiola de um material metálico condutor, como vocês veem aqui na gravura, e ligamos, deixamos esse material ligado à terra, fazendo um aterramento. No nosso experimento, eu fui o fio terra, eu funcionei como aterramento, mas o ideal mesmo é ligá-lo à terra. Na hora que eu aproximo este material eletrizado, o cano eletrizado, ao invés de eu polarizar o eletroscópio, que eu não quero polarizar mais, eu vou acabar fazendo isso com a gaiola e a terra, que estão conectadas. Como assim? Vai haver a repulsão de elétrons da gaiola para a terra, então a terra vai receber estes elétrons e a gaiola vai ficar eletrizada positivamente. E qual é a consequência disso? Bem, na prática, esse conjunto de objetos que ficou aqui, acabam anulando seus efeitos elétricos para a nossa pequena esfera que ali se encontra. O campo elétrico criado por esses prótons aqui excedentes vai ser anulado pelo campo elétrico criado por aqueles elétrons aqui no interior da gaiola. Então, quem fica por fora, no caso a gaiola de Faraday, vai ser quem vai sofrer todas as movimentações de cargas elétricas, poupando quem está dentro dessas movimentações, fazendo com que o campo elétrico no interior da gaiola seja zero. Por isso, quem estiver dentro da gaiola não vai sofrer a ação de campos elétricos que ocorram na região externa. É por esse motivo também que quando você tem uma tempestade e se você está dentro de um carro, fique dentro do carro. Professor, é porque o carro tem os pneus de borracha? Não, não é por esse motivo. Tanto é que durante uma tempestade, o pneu está todo molhado. Então o pneu está fazendo contato da lataria do carro com o chão. Existe um aterramento. Mas, professor, então por que não tem perigo de eu morrer numa tempestade de raio ficando dentro de um carro? Porque o carro é feito de material condutor. E este material condutor do carro vai servir como gaiola de Faraday. Ainda melhor ela será se a gente tiver o contato entre o carro e o solo. Sem o aterramento, ainda assim você consegue dar uma isolada. O aterramento potencializa, melhora o funcionamento da gaiola de Faraday. Então, se houver uma tempestade de raios, se você estiver dentro de um carro, permaneça lá, porque você estará protegido das descargas elétricas. Vai acontecer, não vai passar por você, vai passar pelo carro e você vai sobreviver, como aconteceu com o dançarino. Este dançarino estava todo envolvido por uma malha metálica. Além disso, estava usando uma gaiola na cabeça para evitar choques diretos na cabeça que, se acontecessem, seriam fatais. Por conta dos milhões de volts conseguidos pelas bobinas de Tesla que estavam funcionando aqui no interior deste carro. Então há todo um equipamento para produzir esta grande voltagem. O funcionamento da bobina de Tesla é um pouco mais complexo. Ele vai envolver processos de indução, transformadores, enfim. Por isso, nós só precisamos saber que se você construiu uma bobina de Tesla, se quiser pesquisar no Google, pode ver como fazer uma, não é tão simples assim. Você faz, mas cuidado com as voltagens que você vai conseguir. Bem, então a melhor forma de se proteger de descargas elétricas é estando envolvido por um bom material condutor, de acordo com o princípio da gaiola de Faraday. Aqui terminamos esse encontro, mas eu tenho a certeza de que nós vamos nos ver mais uma vez. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais a respeito do nosso canal, se inscreva. Ative as notificações, que assim, toda vez que um novo vídeo for lançado, você vai ser notificado.